Muito bem, povo de Deus, boa noite, graça e paz. Bora falar então de um assunto que o pessoal está pedindo para falar, sobre doutrinas básicas, né? O Adalberto pediu para falar sobre doutrinas básicas. As doutrinas básicas sobre salvação, justificação, redenção. Eita, hein? Mas esse assunto aí nem rende nada, Adalberto. Não tem nada pra gente conversar sobre isso. Bem pouquinho. Bem pouca coisa. Cada tema vai no meio. Exatamente, por isso que eu não queria entrar nesse tema assim. Mas vamos lá então, né? Vamos conversar sobre esse assunto tão importante, tão relevante. Eu coloquei aqui para nós tentarmos caminhar em pelo menos aqui 3 pontos hoje sobre esse assunto, para abrir o assunto, né? O porquê nós necessitamos de salvação, o que é salvação, e se todos pecaram, como nós seremos salvos. Então a minha ideia é a gente abrir esse assunto hoje. Ele é muito extenso e muito profundo, a gente vai ter que conversar muito aqui sobre isso, mas eu vou tentar hoje a gente falar um pouquinho com base em 3 aspectos aí, né? A questão de por que necessitamos de salvação, o que é de fato salvação, e se todos pecaram, né? Quem pecou, quem é esse todos que pecaram, né? Como nós seremos salvos. E para nós começarmos a nossa conversa, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Romanos. Não tem livro melhor para a gente conversar sobre salvação do que Romanos. Ele é um livro extraordinário e fantástico para a gente poder caminhar sobre esse assunto. Romanos capítulo 3, o versículo de número 23, ele define fundamentalmente o porquê nós temos que tratar desse assunto de forma tão profunda como o apóstolo Paulo tratou. O versículo diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então o assunto salvação, ele precisa começar por essa questão fundamental. Todos pecaram. Quem pecou? Todo mundo. Está todo mundo no mesmo barco, no mesmo balaio, está todo mundo enrolado do mesmo jeito. Todos pecaram. E porque todos pecaram, então todos necessitam de salvação. E a nossa conversa, ela começa na carta de Paulo aos Romanos. Ele começa falando sobre o que aconteceu para que todos pecassem. Então a gente precisa caminhar um pouquinho no livro de Romanos para que nós possamos entender e dar um ponto de partida inicial para a nossa conversa. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 18, diz que, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e não lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal,
bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E aqui a gente para um pouquinho no texto para nós identificarmos pelo menos 3 grupos de pessoas que pecaram. Nesse estudo tem 3 grupos de pessoas que pecaram. Quais grupos você identifica aí na leitura de Romanos capítulo 1, versículo 18 ao seguir? Vocês estão aqui comigo? Tem pelo menos 3 grupos de pessoas que estão inseridos neste começo da carta de Paulo aos Romanos, falando sobre 3 grupos que precisam essencialmente de salvação. Difícil de captar? Então eu quero... O homem, né? O homem? Não, mas aí está muito genérico. Tem 3 grupos aí, assim, bem... que dá para se destacar bem. Sábios, opa, tem um grupo, esse já matou uma charada. Um grupo aí é o grupo dos sábios. Qual que é o outro? Sensato. Oi? Sensato. O primeiro é o sábio, um deles é os sábios, o outro é o grupo dos que não entendem nada, que são os pagãos. E o terceiro grupo é o grupo daqueles que são religiosos. Então nós queremos começar essa conversa dizendo que Paulo, ao tratar desse assunto na carta aos Romanos, ele vai tratar com a gente, ele vai falar que 3 grupos de pessoas destacadas em Romanos precisam de salvação. O primeiro grupo que ele destaca é o grupo de pagãos. Muitas pessoas, elas vivem, nesse ambiente de religião, nunca viveram, melhor dizendo, nesse ambiente de religião, nunca tiveram uma instrução sobre o que está escrito na Bíblia. Por exemplo, a grande pergunta é: quem nunca ouviu uma pregação sobre Jesus? Como que Deus vai lidar com a salvação, com um grupo de pessoas que nunca ouviu falar de Jesus? A pessoa está lá numa tribo indígena isolada, está lá num lugar, como tem alguns lugares no mundo, onde as pessoas nunca leram uma Bíblia, nunca foi um missionário lá pregar, nunca chegou uma mensagem lá para ela. Como Deus vai lidar com essas pessoas que não têm um contato nesse ambiente religioso? Esse é o primeiro grupo. Como Deus vai lidar com esse grupo? Estou perguntando. Como Deus vai lidar com esse grupo de pessoas? Eu acho que ele dá como pessoas, eu não digo inocentes nem ingênuos, mas são pessoas que nunca ouviram falar desse Deus. Eles adoram outros deuses, eles idolatram outras coisas, às vezes até coisas, mas eles nunca falaram de um Deus. Por que eles vão ser cobrados, culpados? Uma coisa que eles não conhecem. No versículo 20 diz que, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A gente tem uma conversa, a gente tem uma ponta aí, então quer dizer que essas pessoas que são considerados pagãos, que nunca tiveram um conhecimento da Bíblia, nunca se relacionaram em uma religião, elas têm uma forma de Deus cobrar elas. Então qual é a forma? O que está escrito? A Bíblia explica, a própria palavra explica isso. Em Romanos, nesse versículo 19 e 20, o que Deus está dizendo para nós a respeito das pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Como que as pessoas vão chegar diante do Pai e dizer assim: eu nunca ouvi falar de você, nunca ouvi falar do Senhor, como que o Senhor vai me condenar? Da natureza humana ou da natureza? Leia o texto novamente para nós, versículo 19 e 20.
porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Exatamente. Então, o primeiro grupo de pessoas que nós estamos tratando, que pecou e que precisa de salvação, são as pessoas que são consideradas pagãs. E como que essas pessoas, elas vão se apresentar diante de Deus e vão dizer, eu nunca ouvi falar, e o Senhor vai dizer para elas, não é verdade. Porque o padrão estabelecido por Deus para essas pessoas é que Deus se revela, se manifesta através de uma série de outras coisas e não somente através de Jesus. Ele diz que para essas pessoas que nunca ouviram falar do nome dele, ele vai usar um outro critério. Ele vai usar o critério das coisas que foram criadas. Então a natureza fala sobre Deus, os céus manifestam a glória de Deus, a consciência do homem manifesta a glória de Deus. Então essas pessoas, elas não poderão chegar diante de Deus e dizer assim, nunca ouvi falar do Senhor. O Senhor vai dizer assim, não é verdade, porque isso aqui manifestou quem eu sou, isso aqui manifestou quem eu sou, isso aqui manifestou quem eu sou. E eles sabem porque eles usam, por exemplo, o sol é o Deus Eu dele. ia falar agora. Isso, Eles dão, como é que fala? Dão crédito Aham. ao sol. Tem gente que a própria natureza é o Deus. Às vezes uma criança cresce achando que aquilo tudo foi criado por um Deus, que é o sol, é a lua. Então, mas eles vão ser cobrados disso, né? Não era aquele Deus, era ele. E você tinha que ter reconhecido. então, mas não tinha ninguém para falar para eles que não era. Quem falou para eles? Não, vamos ler vamos ler o texto novamente. Mas eles poderiam crer em Deus em vez de outros. Vamos ler. Eles acreditam que o pai, a mãe, os ancestrais falam, E eles né? vão ser julgados por isso. Mas vamos ler o texto de novo? Olha como que aos pagãos, como é que Deus se revela? Leia de novo, Adalberto. Visto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, É manifesto, porque Deus lhes manifestou. porque o próprio Deus manifestou. Manifestou o quê? De que forma? Que os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então, os pagãos, segundo a palavra de Deus, eles claramente, Deus deixa claro para eles, porque senão Deus seria injusto, Deus deixa claro para eles quem Ele é através das coisas criadas. Agora, o que eles fazem? Por que eles são considerados culpados? Por que a Bíblia diz que todos pecaram e necessitam de salvação? Por que eles são considerados culpados? Eles são considerados culpados porque eles não respondem corretamente à revelação geral de Deus. Eles rejeitam a divindade e eles não glorificam a Deus, e eles então começam a uma prática de idolatria. Então, em vez deles atribuírem a uma divindade, então eles começam a idolatrar coisas, e eles começam então a colocar o sol como Deus, a lua como Deus, colocam a água como Deus, É o Deus deles. entende? É um estado que Então eles vão, Mas Deus então eles vão colocando coisas como Deus. Então eles são culpados por quê? Por que eles precisam de Deus? Por que eles precisam de salvação? Porque eles são considerados culpados. E por que eles são culpados? Porque eles, vendo a revelação de Deus, a manifestação de Deus, da poderosa de Deus, através da criação, eles não glorificam a Deus. Pastor, mas ó, o senhor vê, essas pessoas, elas buscam feitiçaria, elas fazem... Exatamente, é isso aqui que está dizendo. Elas não, será que elas têm o discernimento Tem, que hora que tem? de saber De que há uma divindade. que Tem.
Porque a soma das coisas é muito grande, porque Deus ele se revela de muitas formas, através da consciência. Você já percebeu que uma criança, uma bebezinho, sabe que está fazendo uma coisa errada? Ela faz um negócio errado, quando você chega ela se esconde, ela faz de... Então todos nós, Deus colocou dentro de nós, através da consciência, o certo e o errado. Então Deus, quando Ele pega para analisar as coisas, Ele analisa isso de forma muito mais ampla e muito mais profunda. Então os pagãos, aqueles que nunca tiveram contato com a palavra, com a Bíblia, Deus os considera culpados. Por quê? Porque eles não responderam à manifestação clara e evidente de Deus através das coisas criadas. E o texto abaixo, logo na sequência que a gente vai ler aqui, depois do texto até onde eu li, no versículo 22, versículo 22 ali em diante, ele vai dizer como essas pessoas vão fazendo as coisas ficarem cada vez mais complexas. O segundo grupo, então, o primeiro grupo de pessoas que depende da salvação, que precisa da salvação, é o grupo de pessoas pagãs. Não tem conhecimento de Deus, nunca ouviram falar sobre Jesus nesse sentido, nunca leram uma Bíblia, nunca ouviram alguém pregar, mas eles precisam de Deus tanto quanto qualquer outro, e a manifestação, a revelação de Deus acontece de uma forma para eles. O segundo grupo é o grupo de pessoas sábias, cultas, e no capítulo 2, do versículo 1 ao 16, você vai ler muito sobre isso. Essas outras pessoas, elas se dedicam a estudar e a dominar o conhecimento. Esse grupo está muito ligado ao ateísmo, à ciência. O maior grupo de pessoas, os estudiosos, os cientistas, aqueles que estudam, e eles acabam chegando a um ponto de não acreditarem mais em Deus. Então é o homem culto, o homem sábio. A maioria dificilmente você vai encontrar um ateu que é ignorante, que ele não tem uma capacidade didática, porque o ateu normalmente ele é um conhecedor. Ele usa a Bíblia para... Ele usa a própria palavra contra a palavra, né? Então o segundo grupo que precisa de Deus e está no mesmo problema é o grupo das pessoas sábias. Pastor, antes do senhor continuar, só uma pergunta sobre ainda o anterior. As pessoas ímpias, elas não são consideradas pagãs, né? Pessoas que você vai falar de Deus para elas e elas falam, não quero saber disso, não quero esse negócio de Deus, não acredito nisso. Elas são consideradas pagãs pelo fato delas não escolherem, não querer saber de Deus? Os pagãos, eles são considerados as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e de Deus dessa forma. Então os ímpios não são considerados. Os ímpios são piores do que os pagãos. Porque eles escolhem. Porque eles escolhem. Sabe que tem um Deus, mas eles escolhem não querer Deus. É um grupo mais complicado. É outro grupo. Os pagãos é aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, nunca leram uma Bíblia, não têm conhecimento sobre, então as coisas se revelam através daquilo que Deus criou. Esse grupo aí é um outro grupo. Então lá em Romanos capítulo 2, versículo 2, diz assim, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia, não é ausência de conhecimento, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, o segundo grupo é o grupo de pessoas com conhecimento. E a Bíblia diz que o juízo de Deus virá sobre ele exatamente com base naquilo que ele conhece. Qual texto que você usou? Capítulo 2, versículo 2 em diante, até o versículo 6. O Cury, que ele falou que ele ouviu tanto falar em Jesus, e ele já tinha estudado tanto na vida dele, estudado, e ele falou assim, eu tenho que estudar
escutar sobre Jesus, quer saber quem que é esse cara, né? Que todo mundo, né? Aí diz que antes dele chegar no meio da Bíblia, ele se converteu. Já teve outros grupos de pessoas que se converteram, foram ler a Bíblia para poder combater os cristãos e acabaram se convertendo, né? Pessoas muçulmanas e tal, né? Ele se converteu. A pessoa culta, por sua vez, geralmente, e por que não dizer quase sempre, só consegue ver uma parte do todo, e por isso o seu julgamento sempre fica comprometido. O juízo, o julgamento de Deus, como diz lá em Romanos 2,11, é isso. Quando ele julga, ele não vê condição, não vê classe social, raça ou qualquer outra distinção. Todos são iguais diante dele. Só que Deus, ele vai pegar o bebezinho e ele vai... O juízo dele para o bebê é na capacidade, no conhecimento que o bebê tem. Por isso que a Bíblia diz que quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Então o segundo grupo que está no mesmo pacote e com o mesmo problema é o grupo das pessoas sábias, das pessoas cultas. E o próprio texto que nós lemos inicialmente fala sobre isso, certo, Adalberto? Lá no capítulo 1, no versículo 18 em diante que nós lemos, o próprio texto fala também sobre isso, de que esses homens sábios, eles são sábios segundo a sua sabedoria humana, sob o seu conhecimento. Essas pessoas, para piorar a situação dessas pessoas, Paulo ensina que apesar de toda a cultura elevada deles, na prática, eles vivam de acordo com os mesmos princípios e ação dos pagãos. Diz, vocês sabem pra caramba, mas vocês vivem como se vocês fossem pagãos, como se vocês não conhecessem Deus. Então isso é um problema, por quê? Porque eles sabem sobre Deus, não é como os pagãos que não sabem, eles sabem sobre Deus, e eles decidem ignorar a Deus, decidem dizer assim, vou falar contra Deus, que são normalmente o grupo aí dos ateus. Acho que esse é um grupo firmado na sua própria inteligência, né? Porque eles se acham tão inteligentes que eles se acham superiores a Deus, né? Ou igual a Deus. Eu vejo aquele Cortella falando, aquele povo que gosta de falar, que eles falam tão bonito, eles têm uma inteligência, uma sabedoria, né? Mas não tem Deus ali, né? Por que essas pessoas, exatamente, por que essas pessoas são culpadas? Elas são culpadas porque elas se sentem em condições de julgar os outros. Por debaixo da máscara do conhecimento da sabedoria, elas escondem seus pecados. Elas se acham dignas de julgar, mas diferentes de Deus, se apoiam em aparências para julgar e não na verdade. Lembra do grupo que Jesus mais combateu? Que eram os grupos lá estudiosos. Quem que eram os grupos? Os escribas e os fariseus. Eles eram o quê? Cultos, eles eram sábios. O mestre da lei, né? O que Jesus chamou eles? De sepulcro caiado. Então Jesus estava dizendo, olha, vocês são cultos pra caramba, vocês sabem pra caramba, e vocês se acham no direito de julgar, mas vocês vivem de aparência. Ô pastor, mas o versículo 21, capítulo 1, eu acho que ele fala bem lá desse grupo, cara. 1 em diante até o 23 ali. Leia lá. Porque tendo conhecido a Deus, isso, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. E embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. É esse mesmo, é esse grupo aí. É esse grupo que é aquele grupo que está no pé do monte. Deus está no alto da montanha, o grupo está no pé do monte, fazem um bezerro de ouro. Deus está ali, e eles são tão sábios, segundo o seu próprio conhecimento, que eles fazem um bezerro de ouro. Então a Bíblia diz, todos pecaram, o grupo dos pagãos, mas o grupo dos sábios também. E eles então, eles não julgam com justiça, porque não têm acesso a toda a verdade como Deus. Mas esses são considerados ímpios, não são, no caso? Esses são considerados ímpios, é isso aí.
Eles não são imparciais, pois fazem acepção de pessoas. Lembra do cara orando? Senhor, eu não sou como esse daí, que não dizima, que não oferta, que não contribui, que não vai no culto, que não guarda o sábado. Eu sou um cara diferente, Deus. E o outro diz, né, Senhor, olha, eu tô aqui, eu não dizimo mesmo, o negócio é feio pro meu lado, entende? Então, esse grupo é um grupo complicado. E os que são levados por essas pessoas, eles também são colocados no mesmo pacote? Normalmente os grupos, eles já se chamam de grupos exatamente por isso, né? Porque eles se aglutinam, né? Afinidade. Eles têm por afinidades, né? As pessoas seguem daí eles, né? Cristãos hoje em dia, muito fariseu, vamos falar assim, muito, né? E eles conseguem, com a lábia deles, envolver pessoas desprovidas de inteligência, de sabedoria, que fazem as pessoas seguirem eles, fazerem o que eles estão falando. Então essas pessoas, elas também serão julgadas, vamos dizer assim, como eles. Sério? Sim. Coitados, né? Mas não é só as pessoas desprovidas de sabedoria, né? Porque tem muitas pessoas muito inteligentes, que é o que o texto de Romanos está dizendo. Sábios aqui na terra, né? Cheios de conhecimento, que seguem. Exatamente. Essas pessoas pobres que nunca estudaram, que são iludidas, né? Porque tem uma situação bem... Mas é que normalmente você vai atrás de alguma coisa que está dentro de você, né? Que você está buscando, né? Tem alguma coisa dentro de você, tem alguma coisa dentro de você que te leva para aquilo, né? Ou você está buscando, ou você acha que está faltando em você, né? Mas vai buscar o que está preenchido ali, né? Exatamente. E o terceiro grupo, gente, para a gente poder tentar falar um pouquinho de forma ampla sobre o assunto, o terceiro grupo são os religiosos. E lá, esses são os piores. Lá em Romanos capítulo 2, né, versículo 17, fala sobre esse grupo. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei, orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus, versículo 18, e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhe os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Esse grupo, Paulo pega pesado com ele, que é o grupo dos religiosos. É o grupo dos legalistas, que se encaixa mais nos fariseus, ali nos escribas, é o grupo dos religiosos. Eles também têm um profundo conhecimento, é o homem sábio, mas eles são religiosos. Esse grupo, ele se vangloria por conhecer a vontade de Deus, eles possuem o espírito de superioridade, mas não praticam o que conhecem. E ainda, né? Eles sujam o nome de Deus para aqueles que não conhecem Deus. E aqui eu acho que é o ponto que Deus mais fica chateado, entendeu? Irado, para não dizer irado, né? Chateado é muito leve para Deus, né? E irado com eles é por quê? Porque tem uma enorme quantidade de pessoas que acabam não se rendendo a Cristo por causa desse grupo, por causa dos legalistas, dos religiosos. Eu acho que a palavra certa realmente é legalismo, né, pastor? Legalista é aquele que fala para você que você não deve fazer, mas pelas costas ele vai e faz, entendeu? Vale para você, mas não vale para ele, entendeu? O líder, o pastor. E eles são o maior alvo dos ímpios, né? Exatamente. Porque assim, uma pessoa legalista desse comete um erro ali. Não, está sempre cometendo erro, mas na hora que o erro dela aparece, a primeira coisa é, né? Aí, pastor, olha o crente. Diz que é o que blasfema contra o nome de Jesus. Mas a própria palavra está falando. Então o que o apóstolo Paulo fez, né? O apóstolo Paulo pegou todo mundo e colocou no mesmo pacote. Ele disse, vocês que são pagãos,
É o extremo, né? Extremo. O pagão é o que não tem nenhum conhecimento sobre Deus, mas o conhecimento dele é vindo através da criação das coisas criadas, a manifestação de Deus é através das coisas criadas. Ele pega esse grupo de sábios, pessoas que são entendidas, mas que se tornam ateus. Normalmente tem muito cientista aí no meio desse grupo, né, estudiosos. E o terceiro grupo, o grupo dos religiosos. Então ele coloca todo mundo, gentios e judeus, né? A Bíblia diz: não há mais distinção entre gregos, judeus, gentios, nem homem, nem mulher. Então o apóstolo Paulo pega todo mundo e coloca no mesmo pacote. Então, nessa nossa primeira questão, por que nós necessitamos de salvação? Porque todos pecaram. Quem é todos? Todos. Todos pecaram. O homem e a mulher no jardim do Éden, os seus filhos, as suas gerações, os reis, os profetas, os sacerdotes, os levitas, né? Depois os fariseus, os escribas, os pagãos, todos. Os cultos, né? Porque até hoje, né, o que domina o mundo, né, é a filosofia grega, né? Você vai estudar, tá lá, né, os caras que são, né, cabeções lá, né, o Platão da vida, qual que é os outros lá, uns outros famosos aí, né? Aristóteles, Sócrates, esses caras, né? Então você pega todo mundo e coloca no mesmo pacote. Então quem pecou? Todos. Quem necessita de salvação? Todo mundo. Todo mundo está no mesmo balaio de gato. Bom, tranquilo essa primeira parte? Esse dia eu estava pensando, sim, pastor, por que Deus não exterminou Daniel? E não começou tudo de novo, né? Não resetou, né? Só tinha 2 pessoas para ele começar tudo de novo. Começar tudo de novo. Aí ele pega 2 pecadores que desobedeceu ele, fez tudo errado, leva para lá, não sei para onde, começa ali o plano, recomeçando ali através dos filhos, aí o outro vem e mata, começa pelo terceiro filho ali, aí chegou uma hora que ele pensa: vou matar todo mundo, vou fazer a arca, vou começar a... Aí fala assim: por que ele não parou? Aí eu estava pensando, eu acho que ele não parou, porque ele sabia que o próprio que ele colocasse ele ia pecar primeiro. Ia fazer Então, a mesma coisa. mas é que o plano da salvação, ele não começa com o homem e com a mulher. A gente precisa entender que o plano da salvação, ele começa muito antes do homem e da mulher. A Bíblia diz isso, que o plano da salvação, ele é antes da fundação do mundo. Você vai entender sobre isso quando a Bíblia diz que Deus nos predestinou para a salvação antes da criação do Então ele mundo. sabia que Eva ia pecar. Não, Deus sabe de tudo, irmã. Deus sabe de tudo, irmã a Ângela. intenção de Deus era que Adão e Eva, com certeza, tivessem filhos e vivessem uma vida normal na Mas terra. ele sabia disso. Mas ele sabia, na sua soberania. Deus falou: agora vamos conviver com ele, vamos continuar. Na sua soberania, ele sabia que o homem e a mulher iam pecar. Exato. E tem um motivo para isso. Mas essa conversa é mais profunda. Faz sentido se Jesus morrer lá na frente? Sim, claro que faz sentido. É um plano de Você salvação. deixar uma pimenta em cima da mesa. É um sabe plano, que Ângela, de salvação. Ela vai colocar na boca? Por que você vai deixar ela em cima da mesa? É verdade. Você vai deixar, ela vai lá. Você deixa algo em cima da mesa para tua, aí sabe que a tua neta vai pegar e vai se queimar com aquilo, uma panela, vai encostar, vai queimar a mão. Ela vai, porque ela é curiosa. Por que você deixou na mesa? Porque eu queria ter deixado e ela que não devia ter colocado na mão. Isso vai acontecendo. Na verdade, Por mais que você tira a panela e coloca em outro lugar, a criança, por exemplo, que é o ser humano, que desde pequeno ela já tem essa intenção do mal e do erro, ela sempre vai fazer o errado. Então, por mais que Deus matasse Adão e Eva, poderia vir um Ivo e a Doa. Eles iam errar de novo. Deus sabia que não ia ter jeito, porque o ser humano ia ter que vir alguém para morrer por eles, para que daí acabasse toda essa... Vamos. Hoje a gente continua pecador. Tá, mas vamos Diferente. Vamos entender o seguinte. Por que é agora? Vamos entender o seguinte, que as coisas, todas as coisas não começaram com a gente. Nós precisamos lembrar de que antes da fundação do mundo houve outras coisas em outra dimensão.
Houve um problema muito maior do que esse da humanidade lá no céu. Houve uma rebelião no céu. Houve um pecado que começou no lugar mais santo dos santos, que foi o próprio céu. Com a queda, com a rebelião de Lúcifer e com o convencimento de uma terça parte dos anjos e uma queda. Então o plano de salvação e de redenção, ele não é um plano de salvação e de redenção que tem a ver com o ser humano apenas. O plano de redenção e de salvação, ele é um plano muito maior, porque a Bíblia diz o seguinte, que Jesus foi chamado para reconciliar todas as coisas com Então o o Pai. propósito de Deus é O propósito Satanás se salvar? Não, calma, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que houve um problema maior na criação, antes do homem e da mulher, e o plano de redenção de Deus para todas as coisas passa não só por esse sistema chamado terra, homem e mulher. O plano de Deus, ele é muito maior, só que nós não compreendemos a amplitude do que o texto diz, que o Senhor Jesus veio para reconciliar todas as coisas. Nós não estamos falando da remissão, da justificação e da redenção de Satanás, porque isso é impossível para Satanás, para os anjos caídos, isto é impossível. Mas a queda de Lúcifer e dos anjos, ela gerou um problema de amplitude muito maior. Não apenas a queda, mas isso gerou um problema para todo o sistema que Deus criou. E a reconciliação, o plano de redenção e de salvação, ele abrange todas as coisas. Não está falando que Satanás vai alcançar a salvação, porque a Bíblia diz que não vai. Você está falando de todas as coisas, não está falando só da terra? Não estou falando só da Está terra. falando de uma dimensão? Tem outras coisas que nós não está na nossa compreensão. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi enviado para reconciliar todas as coisas com o Pai, tem mais coisas do que apenas o ser humano. E o senhor sabe? A Bíblia dá muito poucos... Tá, mas eu não estudo só. Hã? O senhor é pastor, o senhor não Eu sou pastor, mas não sou Deus. Não, mas tem os livros que você... Não, é que tem coisas que não está escrito, Ângela. Quando a Bíblia diz o seguinte, que as coisas que são reveladas são para nós e as ocultas para Deus. Não, eu não Tem... quero saber as coisas, eu quero saber se o senhor sabe. Não sei. Não sei porque você não tem os textos para isso. O que a Bíblia diz é que Jesus veio para reconciliar todas as coisas. O que a Bíblia diz é que o plano de redenção, ele é antes da fundação do mundo. Então o problema da redenção e da salvação, ele não começa com a gente. Nós fazemos parte de algo maior. Deus está fazendo algo maior. É isso que a Bíblia diz. Se ele fez um plano para redimir todas as coisas, reconciliar todas as coisas, e esse plano foi feito antes da fundação do mundo, que é o sistema onde nós moramos, então esse plano tem algo a mais nesse plano, além de nós. O que é, quem é, não sei, porque a Bíblia não revela. A Bíblia diz que ele, Jesus, veio para reconciliar todas as coisas com Deus, todas as coisas criadas. De entender ou de aceitar isso, porque quando fala de Jesus e todas as coisas, a gente pensa em pessoas, A gente pensa só no... terra, em sentimentos, Pensa só nisso aqui. em natureza, a gente pensa no que Não. a gente vive. É. E eu tenho muita dificuldade de aceitar, tipo assim, existe Deus, eu falei, não aceito isso. E eu prefiro não ficar sabendo, se eu fico louco do jeito que eu sou. Não enlouqueça, Ângela. Eu tenho uma mentalidade muito fértil. Não. Então eu não tenho condições de ficar analisando, pensando sobre isso, sabe? Mas eu prefiro não acreditar nisso, não pensar nisso. Não, mas não enlouqueça. O que eu estou te falando é o que a Bíblia fala, sobre salvação e sobre redenção. Então, isso que a Bíblia fala. O que é, eu não vou aqui ficar fazendo teorias. É isso, é aquilo. Por isso que eu perguntei se o senhor sabe. Não sei. Então não sabe. Agora, Amém.
Pistas sobre isso. Quais são as pistas sobre isso? A Bíblia diz que nós vamos viver, por exemplo, em um período milenar, aonde a criança terá 100 anos. O leão e o cordeiro pastarão juntos. Opa, pistas sobre isso. Percebe? Leão e cordeiro não combinam junto. Criança não tem 100 anos. Então a Bíblia fala de uma reconciliação de todas as coisas, e ela dá pistas de que algumas coisas se perderam. O que se perdeu? O que se perdeu? Adão viveu 900 e tantos anos, Matusalém viveu 900 e tantos anos. Algumas coisas se perderam no processo, e essas coisas serão reconciliadas. Então quais são as pistas? No reino milenar de Cristo, você tem cordeiro e leão junto, a criança vai brincar com um animal que é um animal feroz, a criança vai ter 100 anos. Então peraí, tem alguma coisa mais profunda do que só uma salvação da alma que tombou aqui, vai para o outro lado da vida, do outro lado da vida. Então quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai reconciliar todas as coisas com Deus, tem coisas além da nossa compreensão. Algumas pistas a Bíblia dá, mas você sacramentar o que é muita prepotência, é muita presunção. Não, sabe que sacramentar. quando eu falo em anos assim, de idade, eu penso no cronológico de Deus, tá entendendo? Ele fala que pra gente 1000 anos, Sim. um dia, então acho que a gente não consegue meio que captar direito essa Sim. situação. Eu prefiro nem pensar muito nisso, tá? Mas eu gosto de pensar. Não sei, o cara da Bíblia lá viveu 990, Matusalém 900 e não sei o que lá. Então vamos lá. Isso é contagem, né? Então a gente não sabe, né? Mas vamos lá. O que é salvação? Tá? Os termos que definem salvação. Salvação significa livramento, chegar à meta final com segurança, proteger de dano. Em toda a trajetória da Bíblia você vai encontrar processos de salvação. Um dos mais conhecidos nosso é qual? Oi? Não. Um dos mais conhecidos nosso é qual? Na libertação do povo. Quando eles vão ser libertos ali de Faraó, daí tem a Páscoa, o sangue aspergido. Um dos exemplos mais claros de salvação no Antigo Testamento é esse texto. É a história da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Todo aquele processo que está acontecendo ali, ele é um exemplo do que significa salvação. Mas, por exemplo, nós temos outros que são menores à história, mas que está falando da mesma coisa. Abraão e o seu filho Isaac. Então ali também a salvação está descrita ali de forma muito simplificada. Abraão está indo oferecer o seu filho em sacrifício e Deus diz, não faça tal. Está ali um cordeiro, ele pega o cordeiro e mata o cordeiro, e aquilo representa o Senhor Jesus. A libertação do povo de Israel, mesma coisa. A noite da Páscoa é a mesma coisa, mate um cordeiro, passe o sangue nas portas, coma. Então qualquer semelhança, por isso que a ceia tem um fundamento na Páscoa, comer. Então o cordeiro foi comido, agora aqui é o pão, mas a simbologia muda só a figura de cordeiro para pão, mas a simbologia é a mesma. Então salvação é descrita na Bíblia como o caminho ou estrada através da vida para a comunhão eterna com Deus no céu. Essa estrada, ela precisa ser percorrida até o fim. Essa ideia, né, de que uma vez salvo para sempre, é um BO do tamanho do mundo, né? E eu não vou aqui discutir, quem está me assistindo aí na internet, não estou numa discussão sobre calvinismo e nem armenianismo, porque esse assunto não me interessa, né? Eu sou irmãos menonitas, anabatista, e a nossa conversa, ela tem um outro viés, mas a Bíblia nos fala de algumas coisas, e a Bíblia diz que a salvação, ela tem um meio de acontecer, e ela precisa ser
perseverada, você precisa perseverar num caminho, você precisa ir até o fim neste caminho. A Bíblia também diz que a salvação só tem um jeito de acontecer, ela é através de Jesus Cristo. Então, para você que vai nos assistir, não há salvação em outro lugar. Não há salvação no budismo, não há salvação no islamismo, não há salvação nos outros deuses, não há salvação a não ser em Jesus Cristo. A Bíblia diz isso, que não há salvação a não ser através de Jesus Cristo. Salvação tem a ver com Jesus. Nenhum desses seres citados, ou dessas pessoas que foram muito importantes, né? Maria foi muito importante, tantos outros foram muito importantes, foram pessoas com profundo conhecimento, mas elas não são geradores de salvação. A salvação, ela acontece única e exclusivamente através de Jesus, e é isso que a palavra diz lá em João 14,6 e em Atos 4,12. Não há outro caminho por onde o homem vai ser salvo. Lá no Evangelho de João, capítulo 1 também diz, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqueles que não creram, não o receberam, mas aqueles que creram, receberam. E Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a salvação também, ela nos é concedida mediante a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Não, a salvação, ela não pode ser comprada por nós, ela não pode ser realizada através de obras. Você que faz as obras, saiba de uma coisa: as obras são frutos de quem é salvo, mas as obras não salvam ninguém. Não há uma conta que você consegue pagar através das obras. Então tem muitos grupos espalhados pelo mundo que o foco deles são as obras, mas a Bíblia diz que as obras não salvam. Quem salva é o Senhor Jesus, e a salvação é pela fé e pela graça. E a salvação, eu gosto de pensar que a salvação, ela tem dois lados. A salvação, ela é recebida de graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isto é, ela resulta da graça de Deus, mas, e é isso que João 1,16 diz. O que está escrito em João 1,16 aí para nós? Leia aí para nós, fazendo um favor, rapidamente. João 1,16. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Então a salvação, ela é graça de Deus, mas abra lá em Atos 16:31. A salvação é também, ela tem esses dois viés. Ela resulta da graça de Deus, mas ela resulta também de uma resposta humana da fé. O ser humano pode dizer que não quer Deus. Judas rejeitou o Senhor, e outros tantos rejeitaram. Mas o que diz lá em Atos 16:31? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os seus da sua casa. Então, a salvação, ela tem esses dois, ela tem essas duas frentes. Uma é graça de Deus. Ninguém será salvo por outro motivo, somente pela graça. Mas a salvação não pode acontecer se não houver uma resposta. O ser humano precisa responder a essa graça liberada. Amor imerecido, né? É um amor imerecido, mas o ser humano precisa responder, e a resposta, ela é dada através da fé. A salvação é recebida de graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, quando a Bíblia fala sobre o crer, a Bíblia está dizendo o quê? Que isso é fé. Então, aqueles que creram, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. João capítulo 1. Mas a todos quantos creram, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus, se a salvação fosse como alguns dizem, né? Como alguns dizem que Deus vai salvar você independente se você quer ou não quer, a Bíblia diz que ele veio para os judeus, mas os judeus não o aceitaram, não o quiseram. Até hoje. E até hoje, né?
Por quê? Porque eles são tão sábios e tão entendidos que eles têm lá uns critérios para estabelecer se o Messias é o Messias, né? E Jesus não se encaixava, segundo eles, nos critérios para ser o Messias. Fala, Adalberto. Fala mais alto, Adalberto, tem gente ouvindo. Eu estava olhando ali a inteligência artificial, Aham. comigo, Aham. diz assim uma parte, que a salvação é um dom de transformação na nossa vida. Uhum. Porque às vezes nós achamos, eu creio, eu estou salvo. Muitos dizem isso, que se creres, será salvo. Né? Mas diz assim que é um dom de transformação. E a Bíblia afirma que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Uhum. Né? Então eu creio, daí vai muito além, né? Somente nós crermos. Né? Paulo diz em Filipenses que ela se desenvolve. E em Romanos, Paulo também diz assim que com o nosso coração nós cremos e com a boca nós Confessamos. temos que confessar a respeito da salvação, o nosso coração dispara a salvação. Né? Então temos que crer com o coração e confessar essa salvação. Uhum. Né? Principalmente crer, faça o crer. Mas nós vamos ficar só nisso. Exatamente. Aí que eu digo, é que vamos transformar a graça de graça, né? E daí não existe, né? A graça de graça não existe, né? De confessar. Exatamente. Né? Aí a coisa fica mais complicada. Né? Exatamente. Hoje eu estava evangelizando uma pessoa que ela falou que todo mundo vai ser salvo. A religião dela fala que Todo mundo vai ser salvo. Aham. Eu falei, Mas você pode pegar essa live aí e mandar para ela, dizer para ela, não vai! mas ela não quer. Não vai, criatura! Se fosse assim, já não precisava ser conversa que Jesus, ela continuar vivendo a vida, né? Eu falei assim, não é assim não, né? Você tem que, né, a gente está no tempo da graça, você tem que aceitar Jesus, tem que fazer que Jesus tem que fazer, você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que crescer todo dia, você tem que ter fé. Senão você não vai ser salvo. Lembra porque um dia você aceitou Jesus, você nunca mais leu a Bíblia, nunca mais orou, nunca mais buscou, e você vai ser salvo? Pastor, mas aquele texto daí, acho que é Marcos 21, quem será batizado. Fala alto. Quem crê for batizado será salvo. Aham. Onde que fica o batismo nisso? Não crê. Esse assunto do batismo a gente pode deixar para uma outra hora, porque senão a gente vai, né? Vamos falar sobre salvação hoje. Depois a gente fala sobre batismo. Tá me provocando, né, Leandro? Ai. Mas vamos lá. A salvação, ela passa pelo menos por 3 etapas. A etapa passada da salvação inclui a experiência pessoal mediante a qual nós, como crente, recebemos o perdão dos nossos pecados. E passamos da morte espiritual para a vida espiritual, do poder do pecado para o poder do Senhor, do domínio de Satanás para o domínio de Deus. A salvação nos leva a um novo relacionamento pessoal com Deus e nos livra da condenação do pecado. Então, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Paulo falou, né, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A salvação, quando nós recebemos a salvação através da fé, nós aceitamos o Senhor como Senhor Salvador, então nós vamos ser levados por esse caminho, que é a salvação nos leva a um novo relacionamento pessoal com Deus. Ele nos livra da condenação do pecado, Ele nos tira do domínio de Satanás e passa para o domínio de Deus, do poder do pecado para o poder do Senhor. Passa da morte espiritual para a vida espiritual. Então é incrível o que acontece na salvação. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, como o Adalberto mencionou aqui, que ele confessa o Senhor Jesus com a sua boca e com o seu coração, essa primeira etapa acontece. A segunda etapa que acontece, a etapa presente da salvação, ela nos livra do hábito e do domínio do pecado. Então ela nos livrou de algo que está atrelado ao nosso passado. Agora a salvação opera no presente. Ela nos livra do hábito do domínio do pecado e nos enche do Espírito Santo. Ela abrange o privilégio
de um relacionamento pessoal com Deus, com o nosso Pai e com Jesus, nosso Senhor e Salvador. A conclamação para nos considerarmos mortos para o pecado, para nos submetermos à direção do Espírito Santo de Deus e à palavra de Deus. O convite para sermos cheios do Espírito Santo e a ordem de continuarmos cheios do Espírito Santo. Então, a primeira é do passado, a segunda é do presente. É essa força para lutar contra o pecado no presente, para lutarmos contra o pecado na presente geração perversa, e para essa chamada para travar uma batalha constante em prol do reino de Deus, contra Satanás e contra as suas hostes demoníacas. É isso que a Bíblia diz: a vossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades e principados. Então, passado e presente. E a salvação também, ela tem uma terceira etapa, que é a etapa futura da salvação. Ela abrange o nosso livramento da ira vindoura de Deus. Então tem uma ira reservada, tem um momento. A Bíblia diz lá em Oséias, se eu não me engano, diz assim, vocês que ficam pedindo o dia do fim, ai de vocês. E a Bíblia diz, ai das grávidas, ai, a Bíblia vai mencionando uma série de ais, porque o dia da ira de Deus será um dia terrível. Então a salvação, ela também traz para nós algo no futuro. Ela abrange o nosso livramento da ira vindoura de Deus, nossa participação na glória divina, nosso recebimento de um corpo ressurreto transformado, galardões que receberemos como vencedores fiéis. Essa etapa futura da salvação é o alvo que todos os cristãos se esforçam para alcançar. Toda advertência, disciplina e castigo do tempo presente da vida do crente tem como único propósito preveni-lo a não perder a salvação. Então, para você que acha que uma vez salvo para sempre, você talvez precisa ler 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 13, capítulo 9, versículo 24 ao 27, Filipenses 2, 12 e 16, 2 Pedro 1, 5 ao 11, Hebreus 12, 1. Ela também faz com que nós trabalhemos para não perdermos a salvação. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado como que por violência, por força. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que for até o fim vai ser salvo. Não é ir até o fim de forma perfeita, porque nós pecamos, e a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, chama Deus de mentiroso. Mas é aquele que continua nessa caminhada de Senhor, estou aqui de novo, eis-me aqui outra vez, diante da sua presença. É o Davi, não retires de mim o teu espírito. Então a salvação, ela tem para nós esse objetivo. Eu queria falar mais com vocês essa noite, mas nosso horário, ele está indo embora, e nós temos um compromisso de fazermos aqui 1 hora de reflexão. Então, na semana que vem a gente volta a conversar profundamente sobre esse assunto, e a gente vai continuar falando sobre salvação, entrando um pouquinho na questão da redenção, da justificação. Adalberto está animado com essa conversa de justificação, redenção. Então a gente vai falar sobre a justificação pela fé e a redenção. Vamos trabalhar bastante isso com você na semana que vem. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Assista aí, você que está na internet, assista essa live, compartilha com alguém. É apenas o começo de uma conversa sobre salvação, que vai continuar aí por alguns encontros. Espero que de alguma maneira tenha abençoado a sua vida, você que está aqui presente fisicamente, você que vai nos assistir ou está nos assistindo. Se você que nos assistiu tiver perguntas e dúvidas, pode deixar aí no Instagram, que eu vou responder a você com toda certeza. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.